sobre contribuições previdenciárias. Este foi o maior alargamento da competência da Justiça do Trabalho no sentido de executar as contribuições previdenciárias. A Justiça do Trabalho, com essa emenda de 45 de 2004 e com essa competência das contribuições previdenciárias, passou a ser lucrativa, né? Porque é um valor bem expressivo o valor dessas contribuições. Vamos aqui só fazer um parênteses, reforçar um aspecto dessa súmula 363 do STJ, referente aos honorários advocatícios serem competência da Justiça Comum, né? Apesar de ser o entendimento atual dominante, há uma discussão sobre a constitucionalidade. E a outra discussão é sobre a súmula 366 também. Essa súmula, ela fala sobre a competência da Justiça do Trabalho nos casos assim, em que há algum acidente de trabalho e aquele empregado vem a óbito. Neste caso, seus sucessores devem ingressar na Justiça do Trabalho, porque houve o cancelamento dessa súmula. Isso é importante porque houve o cancelamento, então a tendência é que seja cobrado isso. Desta forma, o dano em ricochete, reflexo ou indireto, que é o dano que se chama por a perda daquele ente querido em decorrência daquele acidente do trabalho, em decorrência daquela relação de emprego, passa a ser da competência do trabalho. Vamos agora ver quando que não será da competência do trabalho. Bom, as ações acidentárias, no caso de lides previdenciárias puras, chamadas, né? Como auxílio doença acidentário, que se litiga quanto se acontece acidente de trabalho promovida pelo trabalhador, né, segurado, em face do INSS. Aí a competência será da Justiça Comum. Ou seja, houve um acidente, mas se está entrando contra o INSS e não contra o empregador. Aí, neste caso, a competência não será da Justiça do Trabalho. Súmula vinculante do STF, né? Dano material ou moral do acidente do trabalho do empregado em face do empregador, já vimos, né? Acabamos de falar. Súmula 366 foi cancelada, que dizia que antes teria que se ingressar lá na Justiça Comum. Agora a tendência é entendimento se consolidar no sentido de ser Justiça do Trabalho, até porque é o que diz lá a Emenda Constitucional 45, né? Agora eu separei algumas questões aqui para agirmos diferente. Essas questões estão todas corretas, portanto nós vamos exatamente ver qual é o tratamento dado sobre as contribuições previdenciárias, né? Vamos lá, olha só. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado, que integre o salário de contribuição. Bom, já disse que as alternativas vão estar corretas. O que significa aqui? Foi feito um acordo na Justiça do Trabalho. A contribuição previdenciária sobre aquele acordo vai ser competência da Justiça do Trabalho. Da mesma forma, se tiver em execução, aquele valor sobre aquela execução também será. E é importante salientar aqui, pode acontecer que a execução seja um valor e depois é feito um acordo por um valor menor. O valor que incidir será sobre o valor do acordo. Vamos lá. Em se tratando de descontos previdenciários, a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, será calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas em lei, observando o limite máximo do salário de contribuição. Bom, o que significa isso? Tem o aspecto salarial lá, incide o valor da contribuição previdenciária. Significa que o correto, muitas vezes não é o que acontece na prática, é pegar aquele salário, se dividir pelo período e se efetuar o recolhimento mês a mês. Janeiro ele recebeu tanto, recolhe sobre aquele valor, fevereiro. O que acaba acontecendo é que as empresas acabam recolhendo sobre o valor lá total para não pagar multa pelo atraso, né, e não fazer essa divisão. Mas esse é o entendimento que será cobrado no caso de questão. 3. Compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício, inclusive de ofício, de contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho, chamado SAT, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregador decorrente de infortúnio do trabalho. Portanto, decorrência
referente ao SAT, seguro de acidente de trabalho, também de justiça do trabalho. Veja bem ampliada a competência. Nos acordos homologados em juízo, em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviço. E, de 11% por parte do prestador de serviço, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor do acordo, respeitando o teto da contribuição. O que quer dizer? É feita, vamos voltar um pouquinho, um acordo homologado reconhecendo o vínculo empregatício, né? Ou melhor, vamos lá, em que não se reconhece o vínculo empregatício. Aí, o que acredito que veio aqui no sentido assim, o empregado, o empregador, né? Pode ser que não seja o caso, pode ser só os tomadores de serviço, vão lá dizer assim, não, vamos não reconhecer vínculo para pagar menos, né? Aí vem aqui o entendimento e diz que, mesmo que não haja reconhecimento de vínculo, tem que haver o recolhimento, no parte lá de 20% e 11% por parte do prestador de serviço, no sentido de evitar aquele inadimplemento, aquele burlar a legislação para não efetuar o recolhimento. É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado, já vimos isso, após o trânsito julgado da decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferida na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo. Estão corretas as proposições, já vimos que todas, mas vamos fazer mais um comentário aqui. É importante dizer que a contribuição previdenciária será sobre as verbas de natureza salarial. O que acaba acontecendo na prática? Se há um pedido lá de dano moral, por exemplo, no justiça do trabalho, as partes reconhecem o vínculo e não pedem a sua incidência, né? Acabam não fazendo a incidência porque o dano moral não tem natureza salarial, né? Então não há recolhimento de contribuição previdenciária. Isso é o que acaba ocorrendo. E acaba acontecendo também que existe um teto estipulado e que muda constantemente, né? Pode vir a mudar, referente assim, não é dado vistas à União sobre aquele valor do acordo, né? Muitas vezes acabam as partes fechando um acordo, dizendo que aquele acordo não tem natureza salarial, sim verbas indenizatórias, né? Ou, por exemplo, como dano moral, e aí não efetuam um recolhimento. Então é isso que quer se dizer aqui, é que sobre a natureza salarial haverá incidência da contribuição previdenciária. Esse parêntese foi a título de complementação. Portanto, todas as alternativas estão corretas. Vamos ver aqui a fundamentação para você dar uma olhada exatamente o que diz a literalidade. Súmula 368, inciso 1º do TST, súmula 368, terceiro, súmula 414 do TST, OJ 398 e OJ 376. Tudo do TST. Então aqui, se você quiser dar uma olhada, né, dar uma pausada e verificar aqui da fundamentação.